Nos comentários me foi pedido para falar do quadrinho do Deadpool, Preto, Branco e Sangue. Eu achei curioso porque eu não sou um leitor de HQ. O que eu conheço de Marvel e DC é o que eu vejo nos canais de YouTube que eu sigo. Inclusive, eu confesso, eu gosto muito de canais que contam curiosidades. E até mesmo os que contam histórias dessas HQs. Mas, por outro lado, eu curto quadrinho, principalmente os asiáticos. Então pensei, por que não? Talvez esse seja o empurrão que eu precisava para ler esse tipo de conteúdo. Então vamos nessa. Mas já aviso, como sempre digo quando vocês me pedem um assunto, que não necessariamente vou falar bem sobre ele. às vezes eu posso só não gostar do filme ou do livro, e eu vou ser sempre sincero aqui. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Deadpool Preto, Branco e Sangue foi publicado em 2021, mas chega no Brasil em 2022. Ela faz parte de uma série chamada Preto, Branco e Vermelho. No caso Deadpool, Preto, Branco e Sangue. Você tem vários personagens que foram alvos dessa série, como o Cavaleiro da Lua, o Wolverine, os zumbis da Marvel, Electra, Carnificina e até Homem-Aranha, que tem a sua versão, mas se chama Homem-Aranha Uniforme Preto e Sangue. Saindo da Marvel, você tem o Darth Vader, o Darth Maul. Maui, pode crer. Não sei pronunciar o nome dele. E puxando a linha, você acha a versão da Harley Quinn, que é preto, branco, vermelho, e uma outra chamada preto, branco, vermelho e ainda mais vermelho. E fica até curiosidade, tem até das Tartarugas Ninjas, preto, branco e verde. Os clássicos nunca morrem. E eu vou te falar que eu gostei muito da ideia dessa série, porque ela vai ao encontro de pessoas como eu, que não sabem o que está acontecendo na linha temporal. São histórias curtas com início, meio e fim. E eu gosto muito disso, tanto quando temos várias histórias curtas, como quando temos a coletânea com a história completa, tipo quando a gente compra HQ da Piada Mortal, Corte das Corujas, etc. Porque eu sempre li quadrinhos, mas no Brasil, na década de 90, eu ganhava um quadrinho ou outro de vez em quando, e às vezes eu ia em sebos caçar revistas. Então, a Turma da Mônica, qualquer revista que tinha, vinha com uma história com início, meio e fim. Raras exceções. Já os quadrinhos de heróis, não. Então eu tinha revistas que começavam no meio da história e eu nunca sabia o final. E foi por isso que eu abandonei as HQs e acabei indo mais tarde para o mangá, já que é mais simples acompanhar. Você escolhe um título e lê na ordem de numeração. Não fazia sentido, quando eu era criança, quando eu era jovem, comprar uma HQ do Batman e cada HQ não ter nada a ver com a outra. Só mais velho que eu entendi que o nome do super-herói é só um termo guarda-chuva e que você tinha que se atentar ao subtítulo. Então você tem o quadrinho do Batman, mas também o Batman Detetives, também tem o Retorno do Cavaleiro das Trevas, você tem Batman e Robin. Na época eu só abandonei antes de entender isso. É muito complicado, tá? Então, essa série Preto, Branco e Vermelho é pra galera como eu, que quer ler sobre o personagem, mas não quer fazer uma pós-graduação para entender o que está acontecendo naquele universo. O título se dá pela HQ ser feita em poucas cores, então preto, branco e vermelho. São as únicas cores de cada uma das histórias. Não sei se isso vai chocar alguém. Eu lembro que quando eu passei da Turma da Mônica para quadrinhos asiáticos japoneses, foi incômodo em um primeiro momento ele ser só preto e branco, já que no quadrinho brasileiro e americano acho que as cores são comuns. E ainda sobre o desenho em si, o traço ele é lindo. Houve uma escolha editorial de evitar estranheza. Então, mesmo histórias com traços mais grotescos ou cartunescos, você sempre tem uma tentativa de respeitar as proporções. Eu sei que parece óbvio, mas vamos lembrar que o criador do Deadpool, o Rob Liefeld, era conhecido por não saber desenhar a pé, ele não respeitava a anatomia humana, ele sempre desenhava os personagens com músculos muito tensionados. Então, com base nas histórias, eu vou dizer que essa HQ do Deadpool é um produto comercial muito bem refletido e bem executado para ser comercializado e vendido. Além disso, o Deadpool cabe muito bem nessa série Preto, Branco e Sangue, já que ele é o personagem do que se dane. Ele funciona bem em histórias curtas. Quem ama o Deadpool, suponho, não espera uma grande história, bem roteirizada. O Deadpool ele é marcado por performance geralmente violenta, em situações absurdas, por exemplo, quando ele vê um homem vestido de freira, segurando uma arma, ele não desconfia, em um primeiro momento, que tem algo errado. E vamos falar a verdade, vamos ser sinceros. A verdade é que eu não gosto do Deadpool. Porque ele, pra mim, é repetitivo. Ele não me faz rir. Eu disse isso quando eu fiz a análise do Deadpool e Wolverine. Sempre que eu vejo o Deadpool, eu sinto que o humor dele é o humor óbvio, repetitivo. Eu vejo o povo falando que o Deadpool é um grande personagem porque fala a verdade sem medo.
Isso pra mim é uma besteira. O Deadpool fala o fácil. Ele faz a piada velha, requentada e óbvio. Ao meu ver, é muito mais fácil fazer rir resgatando a quinta série de cada um de nós. Então ele me cansa, eu rio a primeira vez, mas na quinta vez que ele faz a mesma piada, Eu já tô cansado. o Deadpool pra mim é aquele cara que vai fazer a piada do pavê numa festa. Mas é pra ver ou pra comer? E que inclusive ele iria a uma festa só para comer o pavê e fazer a piada. E chegando lá, se não tivesse pavê, ele iria sair para encontrar o doce. Mataria uma galera para conseguir esse doce, porque possivelmente ele roubaria dos nazistas. E voltaria para a festa com pavê só para fazer a piada. E no final, ele ia dizer que odeia pavê. É pra chocar no seu... Sendo sincero, o Deadpool não é o meu personagem. Mas não rir das piadas não quer dizer que eu não consigo analisar o humor delas. Tá bom. E então a gente vai falar brevemente de cada história e discutir um pouco, se for o caso. Lembrando que eu estou analisando o Deadpool de hoje, que é muito diferente dos seus primeiros anos. Tem um vídeo que eu gosto muito lá no canal Quadrinhos na Sarjeta sobre o Deadpool, que, ao meu ver, vale a pena dar uma conferida depois. A primeira história já começa com o Deadpool ligando para outros heróis e ninguém lhe atende. Ninguém gosta dele, só a Rachel, ou Gabrielle, como preferir, atende. Para quem não sabe, essa personagem é uma das clones da X-23. O Deadpool então está ali combatendo uma infestação de zumbi e quer ajuda para derrotar uma zebra zumbi. Eles matam a zebra e decidem ir conversar com o rico empresário que fabrica essas zebras zumbis por dinheiro. E aqui vem a parte que normalmente as pessoas não percebem nos quadrinhos. Traduzir quadrinho tem suas complicações. Se você, quando era criança, lia quadrinhos e não via o humor, talvez seja por ser uma tradução impossível. Por exemplo, trocadilhos. O Deadpool foi mordido pela zebra. A Rachel corta a mão com medo que ele pegue o vírus. O Deadpool fala que é imune, mas obrigado por se preocupar. E a Rachel responde, amigos são para isso. Só que ela usa uma expressão, eu li o quadrinho em francês, e aí ela vai falar les vrais amis tranchent dans les vifs, que significa ao pé da letra, verdadeiros amigos fatiam na carne. Quem leu em português, me diz aí como é que eles traduziram isso. Então esse humor típico do Deadpool de fazer trocadilho Pode ser perdido em alguns balões de HQ, na tradução. É possível. Mas que decepção! eles vão lá conversar com esse carinha que se nega a mudar, então o Deadpool fala uma frase de efeito e mata o cara. Essa história de introdução tem um motivo. É você ver o Deadpool como alguém com escrúpulos, meio que dizendo, Ele é maluco, mas não ultrapassa certos limites. ele protege crianças, ele mata apenas pessoas malvadas. E daí vem o primeiro gozo com o Deadpool. Ele permite que você se regozije da violência. As histórias do Deadpool sempre colocam pessoas cruéis e sem identidade. São zumbis, são ninjas em lote. Então, são pessoas que não merecem serem consideradas humanas. E no momento que você aceita que elas merecem ser punidas, a gente passa de prazer com a morte dessas pessoas. Porque pensa comigo, se um jovem ele entra numa escola armado e atira em alunos, você não sente prazer com isso. Mas se você diz que essa escola está cheia de criminosos, possivelmente você vai achar certo que eles tenham sido alvejados. Mata todo mundo! A boa notícia é que no Deadpool a gente não tem que se preocupar de verdade com isso. Porque alguém pode falar, todos ali são criminosos. Pode ser que as pessoas estejam inventando isso. Mas, no Deadpool, a gente não tem que se preocupar com a verdade. A gente acredita no que o Deadpool diz e pronto, nós podemos nos regozijar com a violência. Pois é, né? Mas aqui eu tive algumas reflexões. Porque eu fiquei pensando sobre essa questão do sentir prazer em ver o outro sendo punido. Porque punir criminosos é algo que precisa ser feito. Mas o que eu fiquei pensando é sobre esse prazer que a gente tem ao ver isso. Se a gente pegar uma situação extrema, é aquele prazer medieval de ir à praça pública ver uma bruxa sendo queimada. E a gente diz que não é uma mulher, mas é uma bruxa, né? Então a gente vai dizer, então eu posso fazer disso um espetáculo. Devíamos fazer uma fogueira dessa todo ano. O prazer pela violência é algo que existe na sociedade humana. Inclusive, nossa luta social cotidiana é para não ser desumanizado. Porque quando a gente deixa de ser visto como humano pelos outros, as pessoas se permitem serem violentas, de maneiras absurdas e desproporcionais, porque não se trata de punir o outro. O ser humano sente prazer em punir o outro. E por isso a punição se estende e se desdobra sem limite. E daí vem aquele ponto social que é a gente viver de acordo com o código moral estabelecido por um grupo no qual a gente faz parte, muitas vezes como uma forma de preservação de si.
Então Deadpool vai sempre trazer personagens que a gente não tenha dúvidas que eles mereçam ser punidos, para a gente poder sentir prazer com essa punição. E não é só uma punição, é uma mutilação deles. Lembrando que eu estou só analisando, eu não estou dizendo que é bom, que é certo, errado. Vocês que decidam aí. A segunda história é a minha favorita. O Deadpool quer assistir um filme da Bea Arthur, mas esse filme não existe mais em lugar nenhum. A gente sabe que o Deadpool trabalha muito com referências sobre cinema, quadrinhos. Essa é outra característica do personagem. E aqui ele faz referência aos filmes perdidos, que são filmes que você sabe que existiu, mas não tem mais cópias disponíveis. Então o Dead vai numa locadora antiga, descobre uma base super fortificada, onde tem cópias do filme. Invade e pega o filme. Coloca para assistir em casa, lembra que o filme é uma merda. E destrói o filme. É isso. Essa história eu gostei, achei legal, achei legal. A terceira história é a que tem um traço que eu mais gosto. Ela é diferente, o traço é diferente, mais estilizado, as cores não são tão vivas. Sei lá, gostei muito desse estilo. Nessa aqui o Omega Red sai da Rússia e quer fazer uma nova nação no Canadá. Então Deadpool, que é canadense, vai visitar um amigo, mas de repente tem uma briga do Omega Red com um urso marrom humanoide. E a gente descobre que a briga está acontecendo porque ambos usam a mesma bandeira. E aí temos uma outra característica do Deadpool, que é a metalinguagem, a quebra da quarta parede. O Deadpool nos explica que como o quadrinho tem 3 cores, as bandeiras parecem iguais. E aí a solução do Deadpool é costurar uma bandeira na outra, e assim uma nação se ampararia na outra e se tornariam mais fortes e amigas. E isso até dá certo, só que no final chega o Dente de Sabre com a bandeira do Canadá e a briga recomeça. E aqui o humor estão nas frases que trazem um efeito por si só. Por exemplo, Abaixa opressores, junte-se camaradas. sendo que não tem opressão acontecendo, porque eu não sei se vocês repararam, mas as palavras que você usa te colocam em lugares. Se eu chego aqui e falo todes, só isso automaticamente vai trazer diversas etiquetas de coisas quais eu não expressei e preenchendo espaços que eu nunca disse, mas que vocês acreditariam que eu faria parte do grupo. E para mim esse é o humor aqui, o uso de palavras que tem um peso, mas de maneira totalmente leve. E é isso que vai fazer rir. Tem uma outra leitura possível, de que aqui eles vão criar essa imagem de comunistas vazios de sentido, já que o Omega Red e esse urso marrom são fantasmas do comunismo. Então, nessa leitura, isso permitiria o prazer de ver um grupo odiado sendo representado como imbecis. Eu sou burro, né? Eu sou um burro. Afinal, idiotizar uma pessoa que você odeia ou um grupo que você odeia é também um lugar de humor. Mas é óbvio que esse humor só vai caber para o grupo que odeia essa pessoa que está sendo representada de maneira imbecil. E certo ou errado, é aqui que o Deadpool vai brilhar, porque ele sabe até onde ir, ele tange a ofensa, mas sempre com ironia. Então ele faz o famoso Tava só brincando. o que permite que eu possa ser ofensivo, possa, entre aspas, mas também dizer que são apenas palavras vazias. E aí você pode rir, e se alguém disser que não gostou, você vai dizer: Ah, você que não tem senso de humor. Ninguém tem paciência comigo. eu suponho que é nesse lugar que o Deadpool também vai angariar muitos fãs. E como eu disse, eu estou analisando, vocês que decidam se é correto ou não. Agora, a verdade é que para mim esse humor de menosprezo não costuma me fazer rir. Quarta história também é legal. Aqui tem o Killgrave, que é aquele personagem cujo qual tudo que ele fala você é obrigado a obedecer. Ele capturou o Deadpool e é comum na história do Deadpool ela já te jogar na situação, como se fosse um what if. Então o Demolidor está atrás do Killgrave. O Killgrave manda o Deadpool defendê-lo. Mas como o Deadpool é meio maluco, isso gera cenas engraçadas. Tipo o Killgrave falando pro Deadpool levá-lo para um lugar seguro, e o Deadpool coloca de ponta cabeça no topo de um edifício. Além de outra característica normal do quadrinho do Deadpool, que é a automutilação. Ele tira a parte de si e faz piada, ou se mostra super confortável com algo que seria insuportável a qualquer ser humano. E aí eu não sei que tipo de risada nasce disso. Mas eu suponho que depende do telespectador. Pode ser que seja aquela típica risada provocada pelo humor mórbido, que é a risada de nervoso, que é uma situação tão absurda e grotesca que faz você rir pelo nervosismo que ela te provoca.
Talvez para alguns uma catarse, já que esse humor diz aquilo que você sempre quis dizer, Ou pensa, mesmo que você pense através de pensamentos intrusivos, mas que não fala por saber que não seria correto dizer isso. Então Deadpool tem esse lugar da risada de nervoso ou da risada da catarse. você fala, finalmente alguém disse isso que eu estava pensando. Tipo, ele vê um peixe mordendo um dedo e fala, caramba, parece um charuto. E você fala, Haha, é mesmo, mas eu não poderia falar isso. no final dessa história, o Deadpool deixou ali a boca do fogão saindo gás e faz o que o Grave dizer para ele acender um fósforo. Então tudo explode, mas o Deadpool se regenera e temos então o primeiro e único final dramático dessa HQ. Porque o Killgrave disse que se o Deadpool deixasse ele morrer, o Dead deveria matar a Inês, uma ex-mercenária com quem o Deadpool teve um romance. Se eu não me engano. Mas a gente não sabe se no final o Killgrave está morto ou não, fica em aberto. Quinta história, o Gambit está numa festa na piscina tentando recrutar uma mutante. Uma mutante tecnopata que usa seus poderes para proveito próprio na bolsa de Nova York. Mas Deadpool chega e fala que todo mundo ali é vampiro. E que, na verdade, eles devoram bebês mutantes. O quê? Não acredito. Que até o faxineiro é culpado. Para que isso? Para justificar a carnificina seguinte, claro. Porque agora que todo mundo é um monstro, o Deadpool pode matar geral. E é isso que vai acontecer. E depois de tudo isso, no melhor estilo Deadpool, ele resolve voltar para casa de jet ski. Porque essa é outra característica do Deadpool. Essa violência, para ele, é um dia de domingo. Algumas pessoas fazem uma faxina e depois querem pedir uma pizza. O Deadpool ceifa várias pessoas e depois vai pedir essa mesma pizza. Ai, que delícia! Porém, só para deixar claro, dá para defender isso. Você pode fazer uma leitura de que a violência do Deadpool é a maneira de nós, moradores de cidades violentas, lidarmos com essas questões difíceis, do cotidiano violento, de maneira leve. E daí seria o humor que serve para lidarmos com situações traumáticas. Minha avó diabética, por exemplo, que comia de tudo que não podia, sempre dizia: Se eu morrer, morro de barriga cheia. Era o bordão dela. Sexta história é totalmente metalinguística, é o Deadpool conversando com o quadrinista sobre o que eles vão contar na história. E no final eles decidem contar como o quadrinista conheceu o Deadpool. Sétima história, Deadpool quer adotar um pinguim. Descobre que é possível de fazê-lo em um convento. Mas esse convento foi tomado por nazistas traficantes de drogas. E quando ele percebe que não são freiras, ele mata todo mundo e leva o pinguim embora. Mas o grande plot aqui é que o pinguim sabe falar. São histórias curtas, então não tem muito o que falar delas. Você vai ler e são as piadas no meio do caminho que importam. É o absurdo da história em si, é o Deadpool discutindo com o quadrinista se pinguins voam ou não. E é isso. Mas narrativamente não tem muita coisa. Você pode admirar a beleza estética dos quadrinhos misturado com a violência dos cortes secos e precisos feitos pela katana do Deadpool. Oitava história é o Deadpool e o Demolidor invadindo uma mansão para matar alguém. E dali vão ter os diversos absurdos, tubarões com lasers, macacos que jogam merda nas pessoas, zumbis, ninjas e coisas do tipo. E a outra característica muito comum do Deadpool é ele se auto-zoar, né? E zoar até mesmo que a narrativa é repetitiva. Roteirista preguiçoso. Então ele sempre fala do seu poder de cura, que a história sempre começa em um ponto de ação, e às vezes tem um flashback. O que, de certa forma, faz com que ele tenha consciência sobre isso, mas que aí vem o meu problema com o Deadpool, o fato dele admitir que existem essas questões fracas de narrativa, não fazem para mim a narrativa se tornar interessante. É só ir dizendo que isso existe, eu falo, é verdade. O fato aqui é que quando eles chegam finalmente para matar esse cara, ele já está morto, porque a Elektra entrou pela portinha dos fundos, que não tinha nenhuma segurança, e matou o cara. Nona história conta como Deadpool escolheu sua katana. Então ele testa várias armas e no final curte as espadas. Décima história tem um cientista louco que era apaixonado por sucos em pó e cria um monstro de suco em pó. Que coisa mais linda! Mas a graça é que no final a gente descobre que o monstro é bonzinho. Mas Deadpool descobre isso muito tarde e assim mata o monstro mesmo assim. Mas como ele era um suco em pó, a gente fala... Ah, tudo bem, não tem problema. Décima primeira história é um pedaço da história do Deadpool Samurai. Então, se você quiser, tem que comprar as edições seguintes na banca para poder ler essa história. É uma maneira interessante de fazer um marketing, um merchan. E a última história ela é interessante.
Aqui o Deadpool está em um universo caçando uma criatura medonha. E meio que ele perde. Só que no final ele descobre que era tudo um sonho, provocado por um alienígena que queria se vingar do Deadpool. A gente não sabe bem o porquê, mas Deadpool fala pro Alien que ele não tem senso de humor. E o Alien explica em uma língua desconhecida alguma coisa, e o Deadpool fala, ah, é verdade, sou culpado, né? E isso aqui não é à toa. É a última história do quadrinho, e basicamente é aquilo que eu falei. O Deadpool ele se garante muito nesse argumento. Ah, eu só tava brincando. Se você não gosta das minhas histórias, é porque você não tem senso de humor. Então, nada melhor do que terminar a HQ com essa história. O miserável é um gênio! E como eu disse, eu curti muito essa série preto, branco e vermelho. Eu acho que é uma obra muito legal, de entrada no universo. Então você vai ler e decidir se vai continuar, se vai acompanhar o personagem ou não. Eu acho que nenhuma das histórias aqui me fez verdadeiramente rir. Então eu pude descobrir que o Deadpool não é o personagem que eu quero acompanhar. Mas mesmo assim foi legal ler e descobrir isso. Então, se vocês quiserem, deixem um like, se inscrevam, coloquem nos comentários e eu posso fazer outras HQs dessa série, porque eu vou de qualquer forma procurar para ler. Só não sei se elas vão virar roteiros, aí depende mais do interesse de vocês. E é isso por hoje, coloquem nos comentários suas histórias favoritas do Deadpool, em que momento vocês se apaixonaram por ele. Merci bien, à la prochaine!